Podemos. Então, bom dia a todos e todas. Desculpem pelo atraso, foi alguns probleminhas técnicos, mas já está tudo resolvido. E hoje a gente tem vamos iniciar com essa primeira mesa, né, a mesa 1 do Congresso Nacional de Línguas para Fins Específicos. E é um prazer estar aqui com algumas colegas, né, que eu já conheço de longa data, de algum tempo. É, a Maria Camila Pedim Poli, que é do Centro Paula Souza, FATEC. Logo depois nós teremos a Kátia Fraga, que é da Universidade Federal de Paraíba, e a Marta Monteiro, que é da Universidade Federal do Amazonas. Então, sem mais, eu começo. Eu queria agradecer a todas, né, todas as três, por estarem aqui. E aí, sem mais, começamos com a Camila, tá bom? Nós vamos deixar as perguntas para o final. Então, por favor, pessoal que está aí nos acompanhando, deixem no chat do YouTube comentários e perguntas, tá bom? Então, Camila, você pode começar, tá? Ok, Janaína, muito obrigada aí pelas apresentações. Gostaria de agradecer a todos também pela presença aí no chat, no YouTube aqui. Agradecer às colegas Kátia e Marta, um prazer estar na mesa com vocês e um prazer conhecê-las, ainda que virtualmente, né? E agradecer também, especialmente, a toda a comissão do LINF pelo convite, e principalmente ao professor Antônio, que foi o meu contato direto, é meu colega aí de pesquisas e de vida, né? E dizer que é uma grande responsabilidade falar logo depois da Rosinda, né? Então, Rô, eu sei que você está aí no bastidor, nós vamos tentar falar um pouquinho, tá bom? Da nossa experiência aí com o LINF, e é importante toda a sua fala, nunca é repeteco, mesmo para nós. A gente sempre tem uma informação nova, algo que a gente às vezes não se lembrava tanto, mas que a gente consegue retomar. Então, sua fala vai embasar todas as nossas aqui, com toda certeza. Então, obrigada mais uma vez aí. Bom, pessoal, nossa mesa que se intitula aí Diálogo entre Línguas para Fins Específicos, realmente é um diálogo entre línguas, né? Então, eu venho aqui representando, nesse momento desta mesa, o espanhol, que é a minha área de atuação há 25 anos, né? Então, como vocês viram, a Janaína também comentou, eu sou professora do Centro Paula Souza, né, da FATEC. Eu atuo nas unidades de Americana e de Campinas. Daqui a pouquinho vocês já vão conhecer um pouco mais da nossa instituição, até para entender as nossas falas. E a ideia, e além da FATEC, como vocês também podem ver aí no canto esquerdo da tela, eu sou membro do grupo de pesquisa Ensino-Aprendizagem de Espanhol, que está certificado aí pela UNILA e pelo CNPq. Professor Antônio é meu parceiro nesse grupo, professora Gretel, professora Maria Eta, da UNILA, e o professor Estevão Galiani. Nós 5 aí que somos membros aí desse grupo que já completou este ano 20 anos de existência. Então, é um prazer também poder trazer aqui esse pessoal comigo. Bom, a nossa fala vai ser, então, mostrar para vocês, pessoal, como que o espanhol está dentro da instituição em que eu atuo, que é a FATEC, né, no caso, a de Americana e a de Campinas, mas tudo que eu for falar é para todas as FATEC que oferecem a língua espanhola na sua grade curricular. Então, nós vamos iniciar apresentando um pouquinho para vocês o nosso tema, que eu coloquei como espanhol para quem te quero, né? Que tem muito a ver aí com os tais dos fins específicos. Então, a gente vai começar falando um pouquinho dessa contextualização da nossa instituição, o Centro Paula Souza. Vou mostrar para vocês um pouquinho dessa reestruturação curricular, que foi o momento em que as línguas estrangeiras, em especial o espanhol e o inglês, passaram a fazer parte da grade curricular dos nossos cursos de tecnologia, com uma carga horária bastante expressiva. Vou mostrar também como está o espanhol em termos de carga horária, oferecimento nos cursos, entre outras questões.
Vou apresentar para vocês uma pesquisa desenvolvida pela nossa equipe de espanhol, em especial pela Regiane Camargo, que vai estar numa mesa com vocês aí na sexta-feira, e pela Mariane Teixeira, que é a nossa coordenadora, às quais eu já deixo o meu abraço e agradeço, que foi feita com o setor produtivo e que exatamente foi o quê? Uma pesquisa em análise de necessidades, isso que a Rosinda falou aí também na apresentação dela. E que movimentos o Centro Paula Souza tem feito para manter não só o espanhol, mas as línguas como um todo na nossa instituição, ok? Então, quem somos, pessoal, Centro Paula Souza? Para aqueles que ainda não conhecem, somos uma instituição bem antiga, completamos esse ano 52 anos de existência, nós somos uma autarquia do governo do estado e, por incrível que pareça, estamos vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ok? Bom, em números, só para vocês terem uma dimensão do Centro Paula Souza, que é a nossa unidade administrativa, ela administra as FATEC, que são as faculdades de tecnologia, e também as ETEC, que são as escolas técnicas, portanto, de nível médio. Vamos lá. Espero que dê para vocês enxergarem bem. Então, nós, né, somando as ETEC e as FATEC, a gente usa no singular mesmo essas siglas, parece que falta concordância, mas não. Estão presentes em 369 municípios. Bastante expressivo esse número, né, pessoal? Somos 223 escolas técnicas, as ETEC, 74 faculdades de tecnologia, as FATEC, e, ao todo, somos mais de 300 mil alunos, somando os da ETEC e os da FATEC. Então, somos uma boa equipe aí espalhada no estado de São Paulo. Esse é um detalhe importante, nós estamos no estado de São Paulo. Né? A ETEC, as ETEC, né, oferecem 212 cursos técnicos de nível médio e as FATEC 86 cursos superiores tecnológicos. Nós também oferecemos pós-graduação lato e estrito sensu, além de atualizações profissionais e cursos de extensão. Então, esse seria um panorama geral da nossa instituição. Muito bem, aí é que começa a nossa história com as línguas estrangeiras, como disse, em especial o espanhol e o inglês, que até esse momento inicial, 2008, quando começamos as reestruturações curriculares, das quais a Rosinda participou muito ativamente com a gente, e foi muito importante essa participação dela. Então, obrigada já, Rosinda, por sempre ter estado com a gente. Praticamente a gente só tinha o inglês, não em todos os cursos, mas principalmente o inglês e o espanhol nos cursos de automação de escritórios e secretariado e de turismo. Os outros cursos, maioria deles, o espanhol nem aparecia e o inglês, quando aparecia, era com uma carga horária bastante baixa. Os dados que eu trago, como eu disse, são do espanhol, mas obviamente nós temos, para quem se interessar posteriormente, os dados do inglês. Então, adelante. Veja só, então foram 4 grandes momentos que o número 4, inclusive, é o momento atual. Então, 2008, depois a gente foi para um projeto de reestruturação curricular de línguas estrangeiras. Vou apresentar para vocês as modificações e como estamos hoje. Então, começamos por 2008. Nós observamos neste momento uma falta de uniformidade e clareza nos programas curriculares. Então, nós tínhamos diversas disciplinas aí com nomes distintos. Então, tinha assim, inglês técnico, espanhol técnico, espanhol com ênfase em marketing, inglês com ênfase em comércio exterior. Então, o primeiro olhar da gente foi entender por que essas disciplinas tinham nomes diferentes. E aí foi quando surgiu, então, o nosso projeto de reestruturação curricular das línguas estrangeiras. Só para registrar, além do inglês e do espanhol, alguns cursos também oferecem italiano, francês e alemão, mas o projeto de reestruturação ficou a cargo apenas nesse momento de inglês e espanhol, ok? Então, o que nós fizemos nesse momento inicial, nas nossas conversas, diálogos e trocas de ideias? Nós
pensamos e efetivamente realizamos a unificação das ementas, né, e dessas diversas denominações existentes para uma mesma disciplina. Para isso, então, para que todo esse trabalho pudesse começar, a gente criou as coordenações de línguas estrangeiras, que naquele momento, em 2008, nós tínhamos duas. A coordenação de inglês, que ficou comigo durante 5 anos, e a coordenação de espanhol comigo, né? E a de inglês com a professora Simone Teles, também por mais ou menos esse mesmo período, 5 anos. E a Simone também vai estar com vocês numa mesa ainda, acho que hoje à tarde ou amanhã, não me lembro agora a data. Então, nesse processo de modificações e reestruturações, o que a gente fez nesse primeiro momento? Nós ajustamos as ementas e as bibliografias, e em termos dos nomes das disciplinas, nós as nomeamos como inglês 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque nossos cursos duram 3 anos, portanto 6 semestres, e espanhol, a gente instituiu que fossem pelo menos, ou seja, no mínimo 2 semestres, então espanhol 1 e 2, quase em todos os cursos, mas óbvio que no caso do espanhol especificamente, não, a gente pode ter cursos como a gente tem, e vocês vão ver daqui a pouco a carga horária, ela pode variar de acordo com a necessidade de cada curso. Então, vocês vão ver que eventos, comércio exterior, secretariado, turismo, são cursos cuja carga horária de espanhol é bem expressiva do que em outros cursos. Não que não fosse importante que todos os cursos também tivessem espanhol nos 6 semestres. Mas aí também entram, né, algumas políticas da própria instituição que a gente não vai entrar no detalhe nesse momento, ok? Opa, peraí, que eu acho que eu esqueci de comentar aqui. Bom, então aí também, além disso, a carga horária, que era praticamente inexistente no caso de espanhol, passou a ser bastante grande, e a de inglês também ganhou aí um acréscimo significativo. Bom, a criação, nós criamos aí o NEPLI, que é o nosso Núcleo de Ensino e Aprendizagem em Línguas Estrangeiras, então a gente tem o nosso grupo de inglês e o nosso grupo de espanhol, que trabalham conjuntamente em diversas ações. E nesse meio tempo, ainda em 2008, mais 2009, para ser mais exata, porque isso tudo começou em outubro de 2008, então foi mais precisamente em 2009, a gente criou os testes de nivelamento, que era exatamente para que a gente pudesse entender qual era o conhecimento linguístico que aquele aluno trazia ao chegar para nós logo na primeira disciplina, que eram, ou que são, o inglês 1 e o espanhol 1. Agora, de uns 3 anos para cá, então mais ou menos por volta de 2019, é que a gente também instituiu, ainda em fase não obrigatória de aplicação, porque nós estamos testando algumas questões, mas a aplicação do teste de rendimento. Então, assim, quando os alunos chegam para nós no espanhol 1, no inglês 1, eles chegam com um nível X dessas línguas. Quando eles concluem o curso com a gente lá no inglês 6, ou no espanhol 2, ou no espanhol 6, qual foi a progressão linguística que esses estudantes atingiram? Então, o teste de rendimento, ele tem a propriedade de aferir essa progressão linguística, esse avanço no idioma, ok? Exatamente para que a gente possa, obviamente, interferir nessa realidade. Bom, e aí foi também pensado, claro, não podia faltar, né? Esse é o ponto bastante pertinente de tudo isso, a nossa nova perspectiva de ensino. Até então, as aulas de línguas funcionavam só em caráter de leitura e interpretação de textos. Aí, quando nós entendemos que o ambiente do ensino superior tecnológico é um ambiente de ELF, ou seja, ensino de línguas para fins específicos, então a gente entendeu que a abordagem deveria ser a comunicativa. E se a abordagem comunicativa, como disse bem a Rosinda, automaticamente ela não tem como a gente dissociar do LINF, do ELF, né? Só para esclarecer essa sigla, então
Então, atualmente, a gente utiliza duas siglas no Brasil. LINF, que foi aí cunhada pela Rosinda em 2012, numa reunião no Centro Paula Souza, antes de acontecer acho que o terceiro LINF, ou segundo LINF, acho que foi o segundo, né? Exatamente por toda essa confusão que a Rô comentou, que as pessoas confundem, que instrumental, as pessoas resumem instrumental somente a leitura. E não, instrumental é ISP, é LINF também. Mas exatamente para evitar essa confusão, então, a gente usa, né? A Rô criou essa sigla LINF, que é quando a gente se refere a quaisquer línguas, né? Portanto, línguas para fins específicos. E ELF, que chegou um pouquinho depois, em 2014, foi aí batizada pelo professor Almeida Filho, e a gente utiliza essa sigla quando a gente quer preconizar o ensino, tá bom? Então, eu sempre trabalho com essas duas siglas nos meus textos. Muito bem, como é que fica então, pessoal, o oferecimento do espanhol nas FATEC? Então, nós temos aí, em 2008, olha como a gente tinha uma carga horária baixa de espanhol. Isso é só de espanhol, tá? Eu não trouxe aqui, como eu disse anteriormente, os dados de inglês. A carga horária era bastante baixa, 36 horas, 40 horas em média. Os cursos que se destacavam com uma carga maior eram os cursos de secretariado, como eu havia dito, e turismo e hospitalidade, com ênfase em gestão de empreendimentos, com 144 horas, né? E também aqui secretariado executivo com 72. Mas as demais tinham, assim, um semestre de espanhol quando tinha. Olha só o que a gente, ao longo desses anos, né? Como que a nossa carga horária veio parar. Olha só o secretariado, pessoal. Vou voltar rapidamente na outra tela. Secretariado, que já era uma carga expressiva, 180 horas, ele passou a ter 320 horas. Entre outros aumentos, né? Como eu disse, esse grifo em amarelo seria a maioria dos cursos que tem 80 horas de espanhol, então 2 semestres de 40, né? Então, olha só como a gente teve um impulso, né? Então, os cursos que ofereciam espanhol, né, já com uma carga horária expressiva, aumentaram. O único que não teve alteração, também por questões dos próprios coordenadores dos cursos, né, que é o pessoal da área técnica, foi o curso de agronegócios, que continuou com apenas um semestre, né? E a nossa coordenação de línguas, né, hoje, em nome da Mariane Teixeira, tem tentado pedir, explicar que, no mínimo, precisa ter 2 semestres de espanhol e que não faz sentido o curso ter um semestre só e muito menos essa disciplina ser oferecida lá no último semestre, que seria no 6º, né? Quando o aluno está se formando e, inclusive, está com tantas coisas acontecendo, como as entregas dos trabalhos finais de graduação, alguns projetos integradores que os nossos cursos têm. Então, assim, iniciar uma língua nova num último semestre, além de tudo, não é pedagógico, não é nada produtivo. Mas, assim, é uma luta diária, é difícil convencermos a todos, né? Mas a gente não desiste. Então, nós temos tentado e vamos ver aí, houve algumas reuniões recentes com o pessoal desse curso e acredito que teremos um panorama mais positivo aí nos próximos anos para o curso de agronegócios em relação ao espanhol. Muito bem, agora para vocês terem uma ideia de quantos cursos daqueles 80 e poucos que eu falei para vocês que tinha na FATEC, quantos deles têm espanhol na grade? Então, aqui está atualizadíssimo, dos 86 cursos, 18 cursos oferecem espanhol na grade, né? Então, assim, poderíamos ter mais cursos que oferecessem espanhol? Sim. Se todos tivessem um único pensamento, para não precisar detalhar mais nada, que teríamos mais detalhes com certeza, de que nós estamos na América do Sul, né? E que as relações comerciais vão sim acontecer também e com uma frequência grande com os nossos países aqui, irmãos, né? Então, se nós pensarmos só na questão geográfica, a gente já entende que o Brasil precisa sim falar espanhol. Então, ainda que seja bastante significativa
ou bastante expressiva essa inclusão do espanhol nas FATEC, ainda pode melhorar, porque sempre pode melhorar, né? Não só a carga horária de alguns cursos, mas também a distribuição deles, né? Então, por exemplo, a própria IBM, que é uma grande empresa e indústria, né, de tecnologia, eu tenho vários alunos que trabalham na IBM, eles já têm aí há mais de 10 anos, ou pelo menos há 10 anos, um departamento latino-americano, em que eles fazem os calls deles, né, como eles chamam, com o México, com países da América Latina. E para que eles sejam contratados, por exemplo, eles precisam já saber o espanhol, não dá tempo de ficar aprendendo. E o espanhol não é aquilo que nós pensamos que, bom, então nós somos brasileiros, então a gente já nasce falando espanhol? Claro que não, né, pessoal? Todas as línguas têm o seu grau de facilidade, de dificuldade, mas é importante que todas elas precisam ser estudadas. Todos nós precisamos passar por esses processos formativos. A gente não pode simplesmente achar que porque somos brasileiros e também falamos uma língua latina, simplesmente a gente não precisa estudar espanhol. Mas é a fala dos brasileiros. Espanhol é fácil, é parecido com o português, não precisa estudar. Como não precisa estudar? Tem gente que fala errado até o português, quanto mais o espanhol, né? Quantos sejes e estejes que a gente não escuta por aí, né? Isso só para citar os mais proeminentes, né? Então é isso. O que a gente tem hoje é um bom número? Sim, é um quadro bastante positivo daquilo que a gente tinha em 2008, com toda certeza, mas sempre podemos estar melhores. Muito bem. E aí, como eu tinha comentado com vocês, então, diante de todo esse caminho que começou lá na mudança do nome das disciplinas, na reestruturação das ementas, a gente chegou agora no ano de 2019, foi antes da pandemia, o NEPLI de espanhol, que é essa equipe, né, que trabalha com a coordenação de línguas, em especial a nossa mentora é a Regiane Camargo. Ela fez uma pesquisa muito importante na área de espanhol com o setor produtivo, e a mesma foi desenvolvida também, se não me falha a memória, pela professora Darli, não sei se ela teve alguma parceira, me desculpe se eu estou esquecendo. A mesma pesquisa desenvolvida no espanhol foi feita com o inglês. Muito bem. E o que foi feito nessa pesquisa? Foi feito um levantamento de análise de necessidades para entender, entre outras questões que compõem toda a pesquisa completa, mas assim, mercado de trabalho. Quando os nossos alunos chegarem aí para vocês, já como profissionais, tendo que falar inglês e falar espanhol, ou enfim, dominar essa língua em algum âmbito, em alguma tarefa, quais são então essas habilidades que eles terão que estar preparados para desenvolver no dia a dia deles de trabalho? Quais tarefas são as mais comuns, as mais utilizadas, aquelas que pelo menos eles não podem ficar sem fazer, né? Então, obviamente que não foram só essas as questões, mas eu trouxe 3 principais para mostrar para vocês os resultados. Bom, então, como a Rosinda também explicou lá naqueles quadros em que ela classifica inglês para fins ocupacionais, para fins acadêmicos, o nosso está dentro do espanhol para fins profissionais, ok? Muito bem, então essa pesquisa, não sei se vocês conhecem, mas os cursos superiores de tecnologia, assim como os cursos do ensino médio técnico, eles estão impressos, não, eles estão publicados num documento que se chama, no caso dos nossos, Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. A última versão desse texto é de 2016, tá? E ali, como são muitos os cursos de tecnologia que são oferecidos não só na FATEC, mas também nos institutos federais, a própria Unicamp também oferece cursos de tecnologia, então todos se embasam nesse mesmo documento. Como são muitos cursos, eles estão divididos seriam por áreas, mas eles chamam de eixos tecnológicos. E ali neste documento constam 13 eixos. Essa nossa pesquisa preconizou, dentro do possível, obviamente, ou procurou preconizar todos esses eixos, ou seja, nós entramos em contato com empresas e indústrias dessas áreas todas, desses eixos todos tecnológicos, afinal, os nossos cursos estão dentro deles, né? Eu acho que talvez um ou outro curso que
talvez a FATEC não ofereça dentro de algum eixo, que talvez seja o militar, se não me falha a memória, mas também não posso confirmar com toda a certeza. Para trazer aqui para vocês hoje, como o nosso tempo é curto, eu selecionei o eixo de gestão e negócios, que é um dos eixos cujos cursos têm bastante procura na FATEC. Então, aqui, como eu disse, entre outras questões que nós desenvolvemos na pesquisa, uma delas foi assim, ok, qual seria o nível de conhecimento exigido por área? Ou até mesmo se, de repente, não fosse exigido o espanhol em alguma das áreas. Então, para a gente poder trabalhar, a gente dividiu essas áreas entre presidência, gerência, supervisão, que todas as empresas têm esses cargos, e criamos um ícone de demais cargos para as particularidades de cada uma, porque não tinha como a gente ficar dando conta disso tudo, né? A gente teria que fazer uma unificação aí para facilitar. Então, como vocês podem ver, para a gente não se estender muito, o importante é observar que em nenhum dos pontos a gente tem 0%. Isso significa que sim, o espanhol é importante em todos esses cargos e em todos esses eixos, e no caso desse eixo tecnológico de gestão e negócios, tá? Temos aí uma margem, o que seria esse pedacinho amarelinho das pessoas que não respondem, que não nos atendem, isso faz parte, né, de qualquer pesquisa e esse resultado precisa aparecer também, tá? Então, a gente classificou aqui ainda, né, baseando-nos no Marco Comum Europeu de Referência, porque nesse momento ainda não tinha sido lançado esse livro aqui. Para quem não conhece, é o livro do Renid, que são as escalas, né, de desempenho. Estou até com ele aqui, ó, que seria o referencial de níveis de desempenho em línguas estrangeiras. Tá? Ele foi organizado pela professora Greta e pelo professor Almeida Filho, né? Juntamente com mais 4 colegas, a gente tem um capítulo em que a gente fala desses níveis especificamente para o ensino superior tecnológico, mas a gente contempla todos os segmentos de ensino, né? Porque esse livro foi pensado para os referenciais de níveis de desempenho no contexto brasileiro. Veja que o marco comum, ele é europeu de referência, então ele está pensado para a Europa. Mas só que nós vivemos no Brasil e ensinamos línguas no Brasil, para brasileiros. Então, né, o coerente é que nós nos pontuemos aí num documento que pense no contexto do Brasil. Então, por isso que ainda aqui, nesses dados, só justificando, aparecem os níveis A1, B1, B2, que seriam os níveis do marco. E nós mantivemos uma nomenclatura, pode-se dizer um pouco mais antiga, mas que ainda a gente escuta no nosso meio, de básico, intermediário e avançado, porque o pessoal das empresas, né, não tem esse entendimento de marco comum, de RENID, né? Então a gente precisava de alguma maneira situá-los na nossa pesquisa. Bom, em relação às habilidades linguísticas mais utilizadas, se vocês olharem a porcentagem aí nesse gráfico pizza, praticamente todas estão mais ou menos no mesmo grau de importância. Então, nenhuma zerou, vejam só. E aí, trouxemos mais um dado, acabou ficando pequenininho aí, não sei se está só para mim pequenininho, para vocês acho que está um pouquinho maior, em relação às tarefas executadas nessa área profissional. Então, vejam quantas questões que aparecem aí, né? Entre elas, escrever e-mails, participar de reuniões, e todas elas envolvem todas as habilidades mesmo. Então, não adianta nós entrarmos para dar aula num curso da área de gestão e negócios, por exemplo, logística, ou gestão empresarial, ou comércio exterior, e a gente fala assim, só vou ensinar conversação. Não dá? Ou só vou ensinar leitura, não dá. Porque no dia a dia do trabalho do aluno, de acordo com esse levantamento de análise de necessidades que nós fizemos, né, eles precisam de todas as habilidades. Então, o professor que for atuar nesse segmento, com esses cursos, dentro desse eixo, então ele precisa estar com essas informações bem claras para que ele possa organizar a sua aula, né, desenhar o seu curso de acordo com essas necessidades, porque senão a gente vai ensinar aquilo que eles não precisam aprender. E aí perde o sentido da nossa disciplina, inclusive estar na grade curricular. Ok? Muito bem. Depois dessa pesquisa, nós, Regiane e eu, nos sentamos e pensamos aí, então, ok, diante dessas tarefas, dessas habilidades que eles levantaram, vamos pensar em temas para a gente trabalhar
num princípio, entre o espanhol 1 e 2, que é a carga horária da maioria dos cursos. Então, nós pensamos em grandes temas, né, para o espanhol 1 e para o espanhol 2. Então, no espanhol 1, nós elencamos 4 temas, né, entre eles aí, ó, datos personales e profissionales, selección de personal, entre outros. Para o espanhol 2, aí, produtos e proyectos, comunicação empresarial, ingressar em uma empresa, ou seja, dentro de cada tema, então não significa que lá no espanhol 1 só vão acontecer 4 aulas, e no espanhol 2 também não. Esses são os temas norteadores nos quais aquelas tarefas vão sendo encaixadas para a gente trabalhar todas as habilidades, incluindo, sim, as questões gramaticais, as questões lexicais, de interpretações de textos, interpretações audiovisuais, que agora com o virtual elas acontecem muito. Então, tudo isso é trabalhado. Mas a gente tem um norte, porque a gente fez análise de necessidade e esse é o primeiro desenho do curso que a gente oferece. Para esse eixo tecnológico, claro. Aqui é só rapidamente, né? Na verdade, a Rosinda falou bastante sobre isso, da formação dos professores e por que eu trouxe essa tela para vocês. Exatamente para dizer que alguns devem se perguntar: ok, Camila, você falou tudo isso, que a FATEC fez toda essa modificação, mas e os professores que atuam nesses cursos? Será que eles estão preparados? Todos nós estamos preparados da mesma forma. Ou seja, entendendo que todos temos uma grande lacuna na nossa formação inicial, e muitas vezes na nossa formação pós-graduada também, por todos os motivos que eu não vou repetir, que a Rosinda já explicou para vocês, muito bem explicado, né? Então, em virtude disso, o grande ponto é, nós precisamos sempre buscar por atualizações, já que nesse quesito a nossa formação falhou, né? Então, estar aqui nesse congresso de LINF hoje é uma grande oportunidade de atualização. Né? Não é só fazer um curso necessariamente de extensão ou de pós-graduação ou de especialização. Claro que tudo é formação e tudo é pertinente. Mas estar aqui, que muita gente às vezes fala, mas eu queria estar, mas eu estou dando aula. Mas será que você não consegue trocar aula para assistir pelo menos uma mesa, para apresentar um trabalho, para escutar um colega falando? Porque é o momento de você ouvir, né? Então, estar aqui já é um grande passo na formação de vocês, né? E aí, bom, como que a gente pode avançar nisso? Entre outras coisas, que apareçam novas pesquisas na nossa área no Brasil. A gente tem algumas já sendo feitas, realizadas, prontas, sim, mas ainda falta o movimento, ainda que a gente tenha, e falo isso na parte de espanhol principalmente, as pesquisas ainda na área de línguas para fins específicos são muito incipientes. Né? Eu falo isso porque o meu doutorado foi nessa área e quando a gente buscava trabalhos prontos, são muito raros, né? Falo de novo aí da minha amiga Regiane, que tem um trabalho espetacular sobre análise de necessidades, é uma dissertação de mestrado que eu indico para todo mundo ler, está aqui nas minhas referências, e que foi orientado pela Rosinda na PUC São Paulo. Então, assim, esses trabalhos na área de espanhol são muito poucos. O meu também, minha tese de doutorado é da área de espanhol. Nós temos outras, o que eu quero dizer, a teoria de LINF, obviamente, ela se encaixa e se enquadra para qualquer língua, mas eu digo, pesquisas que envolvam LINF na área de espanhol são poucas. A gente tem mais na área de inglês, mas também poderíamos aumentar na área de inglês, de francês, de alemão, italiano, todas as línguas são bem-vindas. Né? A ideia é o plurilinguismo. Muito bem, e no quesito nosso aqui da nossa casa, a gente tem um congresso também, que vocês talvez conheçam, imagino eu, que acontece desde 2007, que foi aí uma ideia inicial aí e concepção da nossa colega que também estará numa mesa no dia 26, que é a professora Magali Barsante, que também é um grande nome aí na área de línguas para fins específicos, que é o nosso congresso CBTEC, tá bom? Que trabalha também as questões linguísticas, também de línguas para fins específicos, no âmbito do ensino superior tecnológico e também do ensino técnico, ok? E já quase finalizando,
ainda pensando na nossa instituição, sim, o espanhol fica com a gente, ele não sai da grade, não. Mas quais são os movimentos que nossa instituição tem feito, tem promovido para que o espanhol se mantenha? Tem acontecido inúmeros acordos internacionais com universidades estrangeiras por meio da Arinter, que é a nossa assessoria de relações internacionais, em nome da professora Marta Iglesias, também uma colega querida que trabalhou muito com a gente na época da coordenação de espanhol. Nós temos tanto programas para docentes, né, se aperfeiçoarem no exterior, quanto programas para discentes, que são as becas, que a gente tem uma parceria muito grande com o Santander Universidades, entre outros, que nos ajudam aí nessas parcerias. Essa análise de necessidades no setor produtivo, pensando então nos eixos tecnológicos, e que sim, o ambiente da FATEC é um ambiente de ELF. A gente tem promovido a criação dos NELFs, que são os núcleos de estudos da linguagem nas unidades. Então, nós temos muitos professores de inglês e de espanhol nas unidades, então a gente cria esses núcleos dos professores de línguas nas unidades, que seriam dentro de cada FATEC. Também projetos integradores, que são parte da grade curricular dos cursos e que são desenvolvidos, assim, basicamente pela área técnica, mas que tem uma correlação com as línguas. Então, as línguas participam desses projetos integradores, o que nos mantém também vivos aí. E nós temos, para quem ainda não conhece, a revista CBTEC, que também deixo aí o link para vocês, que também publicamos aí vários artigos nessa área de ensino de línguas para fins específicos também, principalmente nos ensinos técnico e superior tecnológico. Ok? Espera aí que... seria o meu slide de referências, que eu não sei por que não está aparecendo, mas enfim. Está aparecendo, sim. Para mim, só que não apareceu aqui, então. Perfeito. Aqui está aparecendo. Então, estão aí as minhas referências. Agora apareceu para mim, né? Algumas delas seriam muitas, mas essas acho que foram as principais para essa fala de hoje, né? Incluindo o Renid, que eu acabei não colocando aqui, mas ele apareceu lá em cima e também foi citado. E aí, deixo aqui, então, o meu muito obrigada a todos vocês, em algumas línguas aí, né? E espero que a gente possa ter contribuído com vocês e vocês entendido, então, o nosso panorama no Centro Paula Souza, nas FATEC, em relação ao espanhol. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Jana. Daqui a pouco a gente continua com a conversa, tá bom? Ok. Agora eu peço para a Kátia Fraga entrar com a apresentação dela. Deixa eu só tornar a Kátia apresentadora. Não sei se é no primeiro ou no segundo. Kátia, você vai usar o computador para mostrar as imagens? Então eu já te fiz a apresentadora. É só você clicar naquele mais. Está me ouvindo, Jana? Estou ouvindo, sim. Graças a Deus. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou ficar apresentadora um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Só para eu baixar a sua apresentação, botar a sua apresentação. E agora eu não sei qual delas é a sua. Não, eu vou fazer você apresentadora e você escolhe. Naquela bolinha com mais, você escolhe, você entra. Sim. Escolhe a sua, porque eu não sei qual é a sua. Aqui está aparecendo, como se eu fosse compartilhar a tela cheia. Não é isso não. Espera aí, deixa eu voltar aqui para a apresentadora. Então, qual é o nome da sua apresentação? Linf PDF? PDF. Vocês me pediram para fazer essa aqui, né? Essa. Então ela já está. Agora eu vou fazer você... você só vai ter que trocar os slides. Deixa eu só passar para você. Você está conseguindo ver slides 1, 2 lá embaixo? Aí você só vai passando, tá bom? Tá certo então, Jana. Obrigada. Bom, então, primeiramente, queria me apresentar, mas eu acho que antes de me apresentar, eu tenho que agradecer a organização do evento, que me fez o convite de participar dessa mesa. Para mim foi uma surpresa, porque eu sei que o congresso já acontece, já é a 4ª edição desse congresso, que eu acho super importante para quem trabalha com línguas para fins específicos.
Já pude participar de outro no Cefet do Rio de Janeiro, e eu sei que essa equipe que organiza esse evento é uma equipe fantástica, e agradeço aí o convite, acredito que de Antônio e Janaína, por me conhecerem de outros tempos, né? Mas para mim foi uma surpresa e eu estou muito grata. Peço desculpas também, acho que pela parte técnica, que houve um atraso, acho que em função do meu problema técnico aqui, mas de qualquer maneira eu agradeço aí a quem está acompanhando essa mesa. Os colegas de mesa eu também quero parabenizar. Gostei muito da primeira apresentação, tenho certeza que vou gostar muito da próxima, e aí quero agradecer aos colegas que estão comigo nessa mesa. Bom, vocês estão vendo meu nome aí, Kátia Ferreira Fraga, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba desde 2010, quando eu vim por um concurso, eu era professora da UERJ, onde eu trabalhava com Janaína, não em inglês, porque eu sou professora de francês, mas fiz o concurso para vir trabalhar no curso de Línguas Estrangeiras aplicadas às negociações internacionais. Na maioria das vezes as pessoas se cansam quando eu já chego no Línguas Estrangeiras Aplicadas. Depois, o título é tão grande. É um bacharelado que a universidade criou em 2009, e aí precisava de professores, eu me apresentei no concurso e desde então eu estou trabalhando neste curso. E para poder dizer para vocês o que é esse curso, né, é um curso que me fez questionar exatamente o que é esse bacharelado no que diz respeito ao ensino de línguas. É um curso que trabalha línguas para fins específicos ou trabalha línguas para fins que a gente chama em francês de especialidade ou fins profissionais, que seria uma abordagem mais aberta do ensino de línguas. E eu vou explicar ao longo da minha apresentação o porquê dessa dúvida, para mim uma dúvida que persiste até hoje, e aí eu vou tentar mostrar para vocês o que é. O plano da minha apresentação é mostrar primeiro para vocês o que é esse curso de línguas estrangeiras. A gente aqui nesse evento, a gente tem colegas que já trabalharam em curso e que ainda trabalham, como o professor Jorge Onodera, que é do curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas da Universidade Estadual de Santa Cruz, mas eu gostaria de apresentar o que é o nosso curso e como estão as línguas nesse curso, para que o público possa ter uma ideia, mais ou menos, do porquê das minhas dúvidas. E aí, ao longo da apresentação, além de falar do curso, eu vou apresentar o que é o francês de especialidade e o francês para fins específicos, uma vez que nessa mesa cruzada entre as línguas, a minha função é falar e pensar no francês. Vou apresentar as etapas que compõem o ensino de francês como objetivo específico, e aí vou apresentar os dados das entrevistas que a gente fez com os alunos esse ano, os primeiros resultados, exatamente para a gente poder questionar esse viés de fins específicos que, em princípio, a gente tem que ter e que, em oposição ao que a colega de espanhol apresentou ainda há pouco dentro da FATEC, vocês vão ver que o resultado dessas entrevistas mostram que a gente tem uma FATEC dentro de um curso. E aí eu acho que a apresentação vai mostrar mais ou menos isso para vocês. Enfim, o curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas da UFPB foi um curso criado em cima de um modelo já existente, que é o da Universidade Estadual de Santa Cruz. Para quem não conhece o que é o curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas, é um curso que foi criado na França nos anos de 1970, em função de um público que queria estudar línguas estrangeiras, mas não queria entrar no academicismo de um curso de letras dentro da França, que trabalha literatura e que trabalha estudo de língua, forma. E as pessoas queriam estar estudando línguas para entrar no mercado profissional. Então, nos anos 70, várias universidades francesas abriram cursos de línguas estrangeiras aplicadas. Uma delas foi a Universidade de La Rochelle, que veio participar de um evento na UESC,
em 1999, e esse cruzamento entre o UESC e a Universidade de La Rochelle permitiu que a UESC se sentisse motivada a abrir o primeiro curso de línguas estrangeiras aplicadas no Brasil. Na França, a gente chama simplesmente curso de línguas estrangeiras aplicadas. No Brasil, a gente chama línguas estrangeiras aplicadas e a gente quer definir aplicadas aqui. Então, seguindo o modelo da UESC, que é o curso de línguas estrangeiras aplicadas às negociações internacionais, a UFPB também quis criar o mesmo curso, que só pôde ser criado em 2007, em função do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o programa ReUne. Por quê? Porque desde 99, a UFPB participou de todas as discussões entre La Rochelle e o UESC. Houve formações, reuniões de discussão, como criar esse curso na UESC. E alguns professores da Universidade da Paraíba foram participar dessas discussões. Mas, antes de 2007, não havia possibilidade financeira e estrutural de se criar o curso. E aí, essa equipe que foi participar da discussão, quando houve o ReUne, disse, é a deixa para a gente poder criar esse curso dentro da Federal da Paraíba. E aí, em 2009, abriu-se a primeira turma de LEA na UFPB. Esse curso é um bacharelado que tem duração de 4 anos, 8 semestres, com uma formação total de 3.165 horas de disciplinas variadas. Dessas 3.165, são 1.260 horas de línguas, divididas igualmente entre inglês, espanhol e francês. Deixa eu passar para o próximo. Está aparecendo aí para vocês, tá? Tem aqui o percurso dos estudantes de LEA nos 2 primeiros anos. E por que eu dividi os 2 primeiros anos? E aí eu vou falar até da diferença entre as línguas. Vocês vão ver que as línguas no primeiro ano se chamam Línguas Aplicadas às Negociações Internacionais 1 e 2, primeiro e segundo semestre, inglês, francês e espanhol. Os colegas deram esse nome para que, no Código de Disciplinas da Universidade e do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, onde o curso se encontra, o nosso código não se confundisse com o código de letras, porque a gente antes, dentro do nosso fluxograma, a gente tinha língua francesa 1, língua inglesa 1, ou inglês 1, francês 1. E muitas vezes os alunos de letras se cadastravam na disciplina do LEA, achando que língua inglesa 1 e língua francesa 1 era a de letras. Então, na reformulação do curso, a gente mudou o nome para Línguas Aplicadas às Negociações Internacionais 1 e 2, sendo que Línguas Aplicadas às Negociações Internacionais inglês 1, francês 1 e espanhol 1. Mas o nome sugere que a gente já comece a ensinar as línguas nesse viés de negociações internacionais. E aí já tem uma distinção entre inglês, francês e espanhol, e eu vou dizer por quê. Inglês e espanhol optaram por adotar um método já vinculado ao mercado profissional das negociações internacionais ou ao mercado de negócios. O mercado editorial de manuais de língua de inglês é riquíssimo. Em espanhol, eu acho que é um mercado, inclusive, diferenciado do francês. E a gente no francês, a gente não tem um manual de línguas que esteja voltado a uma diferença de nível de língua, inclusive, que eu vejo. Porque os manuais de língua de francês, quando eles entram com um nível A1, A2, para ensinar negócios. E, para a gente, em francês, o que a gente fez nos 4 primeiros semestres, a gente trabalha o que a gente chama de francês língua estrangeira, FLE. É um aprendizado geral, onde a gente não aborda diretamente questões vinculadas às negociações internacionais.
A gente pode até permear situações de negociações internacionais, mas a gente não adota um método que seja um método de negociações internacionais. Já em inglês, já age de forma diferente, até porque muitos dos alunos que entram no bacharelado já têm um certo nível de inglês, alguns já têm um certo nível de espanhol, e quem entra em francês entra sem saber nada de francês. Talvez um ou dois alunos entrem com algum tipo de conhecimento, mas no geral é aluno que vem, a gente não pode dizer nível zero, né? Porque alguém sempre tem algum conhecimento de leitura e tudo, mas é um nível iniciante, iniciante mesmo, né? Então, nesses 2 primeiros semestres, a gente tem línguas aplicadas, a gente tem introdução ao turismo, introdução à economia, economia internacional 1, introdução ao estudo de direito, direito internacional, interculturalidade 1 e metodologia do trabalho científico. No segundo ano, a gente tem línguas aplicadas, e aí nível 3 e 4, economia internacional 2, interculturalidade 2, fundamentos da administração, teoria e técnicas de administração aplicadas às negociações internacionais, introdução à contabilidade e contabilidade gerencial. Aí eu vou aproveitar a fala da colega de antes, né, que apresentou, e eu fiquei encantada com a FATEC, porque, na verdade, o aluno escolhe a área em que ele vai querer atuar, e aí a língua trabalha diretamente vinculada a essa área. Pela minha apresentação nesse slide, vocês já estão vendo que os meninos fazem disciplinas de diferentes áreas e que eles, na verdade, eles não sabem o que eles vão ser quando eles crescerem. Eu sempre brinco com eles que eles têm essa vantagem e essa liberdade de escolherem até o final do curso a formação, o perfil profissional que eles querem ter. Que seja dentro da área de turismo, que seja dentro da área de administração, que seja dentro da área de economia ou do direito, porque são as disciplinas optativas que vão formar o perfil profissional que eles têm dentro dessa abertura de conhecimento que eles têm dentro das disciplinas obrigatórias. Tá? Então, é uma riqueza para eles, mas é uma dificuldade também da gente dizer que a gente trabalha dentro de um perfil profissional único. E aí, desde que eu ingressei como professora neste curso, eu me pergunto, eu sou professora de línguas para fins específicos ou eu sou uma professora de línguas de especialidade, porque aí eu tenho a abertura de uma área de conhecimento e não a especificidade de uma profissão. Mas aí eu vou avançar nessas discussões ao longo da apresentação. No próximo, aqui não apareceu, está aparecendo para vocês ou não? Está aparecendo sim, Kátia, a gente está No vendo. meu computador está em branco, mas tudo bem. Aparece o 5º período, a gente tem inglês, francês e espanhol para o turismo. No 6º, a gente tem inglês, francês e espanhol dos negócios. E a gente tem inglês, francês e espanhol jurídico. E aí a gente tenta abarcar, nesses 3 semestres, especificidades de uma única área, pensando que os alunos, de repente, vão escolher uma dessas áreas para o seu perfil profissional. E aí, a gente, nesses semestres, a gente está mais próximo daquilo que eu reconheço como línguas para fins específicos. Sem, no entanto, saber qual vai ser a profissão desse menino ao final do curso. Aonde ele vai trabalhar. Porque ele não vai ser, de repente, um economista, ele não vai ser, provavelmente, para trabalhar numa agência de viagem, como negociador internacional, que a gente supõe, em função do nome do curso, a gente pensa assim, um negociador internacional, ele não vai vender passagem de turismo, ele não vai trabalhar em hotelaria, ele vai, de repente, ele vai divulgar uma região, ele vai trabalhar em políticas públicas e negociar uma região, negociar um produto turístico. Então, é uma formação que deixa o professor ir
sugerindo coisas que ele acha que serão possíveis dentro da sua vida profissional, sem ter a certeza de que esse é realmente o caminho que ele vai tomar ao final do curso e quando ele entrar no mercado de trabalho. No próximo slide, vamos ver se ele entra aqui, vem a pergunta. Diante dessa realidade, a pergunta que a gente faz no curso como professor de línguas é: que metodologia de ensino de línguas a gente deve adotar na formação de um profissional das negociações internacionais? Exatamente por essa diversidade de áreas, sem um foco único. Como trabalhar, que material escolher, como abordar. E aí a gente pensa na questão metodológica, né? E aí eu trago um pouco do que a gente escolhe como manual, quando a gente decide que a gente vai adotar um manual, porque inclusive a disciplina exige, na hora de criar a bibliografia, que a gente apresente um material obrigatório. E a gente fica buscando, de repente, um material que possa se adequar àquela disciplina. Então, por exemplo, eu estava dizendo para vocês que inglês, desde o início, usa o Market Leader, porque o Market Leader trabalha exatamente esse viés de negociações em níveis diferenciados. Tem o iniciante, tem o intermediário, tem o avançado. E, segundo os professores de inglês, ele se adapta muito bem aos 4 primeiros semestres e, quando vai se trabalhar em turismo, eles mudam um material que corresponde a um nível B1, B2. O que acontece com a gente, por exemplo, em francês? Os colegas de espanhol, eles adotam os 4 primeiros semestres, se não me engano, é o método Sócios, que eles acham que cumpre exatamente com a função de abordar a língua e os conteúdos necessários para uma formação voltada para negócios através desse método Sócios. A gente, em francês, a gente já mudou de método algumas vezes. E chega na área de negócios, a gente chega com um método que foi inclusive atualizado agora, que é o affaire.com. E o affaire.com se diz nível B2, C1 de língua. Mas quando a gente vai trabalhar com o material, a gente vê que muitas das coisas que estão naquele manual foram vistas já lá atrás e que não corresponde realmente ao nível C1 e nem está adaptado ao tipo de profissional que a gente vai trabalhar. A gente tem questões ali que são vinculadas a secretariado executivo. Pode ser, pode não ser. Então, fica-se sempre na dúvida. Vamos preparar o material? Vamos buscar um material mais objetivo dentro daquilo que corresponde à atuação profissional dos alunos? Ao longo desses 10 anos, a gente sempre se questionou aonde esses alunos estão trabalhando. A gente conhece que um está trabalha no aeroporto, o outro foi para fora, trabalha na Volvo, outro está na França, trabalha numa rede de supermercado francesa, mas é uma variedade que a gente não sabe muito bem aonde a gente vai atuar especificamente. E aí, só para dar um exemplo de francês, eu peguei o método de turismo, né, que é o tourisme.com, que a gente pensou em adotar e que, na verdade, está na lista de material obrigatório dentro do programa da disciplina, que tem que constar uma bibliografia obrigatória, mas que não sei se vai ficar muito visível para todos, está pequenininho, não sei, para mim parece muito pequenininho, eu não sei se para vocês, mas eu só queria mostrar, através desse quadro do sumário do livro, a gente fala de apresentação, é um nível A1, A2, e os meninos já fizeram 4 semestres de língua, o que não corresponde de forma alguma ao nível que eles têm quando eles chegam em francês do turismo. Então, tem situações de guias de turismo. Eles podem ser guias de turismo, mas guias de turismo, na verdade, não são negociadores. E aí a gente se pergunta, corresponde ao profissional que a gente tem que formar? Então, é só um exemplo daquilo que a gente tem como dificuldade se a gente tenta trabalhar dentro da área de francês
de especialidade, que a gente chama, né? O francês que tenta abarcar uma área do conhecimento, mas que aí trabalha com um viés muito geral e não específico. E aí, por que eu falo tanto do francês de especialidade, do francês para fins específicos? A gente tem 2 autores franceses que trabalham muitas publicações na área de francês de especialidade e de fins específicos, exatamente para mostrar essa diferença que existe entre as 2 abordagens. A primeira, francês de especialidade, trata da atividade profissional geral. Então, eu tenho turismo, agronomia, direito, saúde. Por quê? Porque o mercado editorial pensa, eu abrir um livro para uma profissão específica, eu vou vender muito pouco. Lançar um livro dentro do mercado de turismo que abarque todas as profissões de turismo é muito mais vantajoso. Então, a gente chama de francês de especialidade exatamente essa visão de que eu vou trabalhar no turismo sem ter uma profissão específica dentro do turismo. É uma abordagem global de um ramo profissional. E aí a gente, dentro do LEA, a gente sempre fica achando que a gente trabalha com o francês de especialidade. Porém, a gente fica sempre buscando a especificidade na formação do nosso aluno, achando que eles terão uma especificidade. Então, de acordo com a professora Mourlon Daliès, ela fala que o ensino de línguas para fins específicos, ele nasce exatamente da necessidade de um determinado público que precisa atuar em língua estrangeira dentro da sua profissão específica. Então, ele precisa adquirir competências na língua estrangeira para realizar atividades do trabalho cotidiano ou de estudos sendo que aquela língua vai ser um meio e não o objetivo principal. Digamos, eu tenho uma equipe de médicos cirurgiões que precisam fazer uma formação para discutir cirurgia cardíaca com colegas franceses. Então, eles precisam aprender francês dentro de uma especificidade da sua formação profissional e do seu trabalho cotidiano. Isso, para ela, configura, de repente, o francês para fins específicos. É uma demanda e não uma oferta. E essa metodologia trabalharia, então, caso a caso, profissão por profissão. Dessa forma, o professor deve levar em conta as questões de léxico, de gramática, de discurso, de interculturalidade e de ações. Como as coisas vão acontecer dentro das ações que muitas vezes nem são verbais, dentro de uma profissão. E se eu pensar no médico cirurgião, a equipe dentro da sala de cirurgia fala de ações que precisam ser conhecidas e que precisam ser elaboradas, de repente, verbalmente, para que ela possa se realizar. E isso demanda exatamente um conhecimento e uma preparação mais específica para a formação desse profissional. E aí, de acordo com a Parpet e com o Mangian, é exatamente o que existe de diferença entre oferta e demanda. Então, no nosso caso, por exemplo, o curso de línguas estrangeiras aplicadas, ele oferece uma formação. Ele não foi criado em função de uma demanda de um profissional específico que vai, de repente, trabalhar com comércio exterior. Então, é uma oferta que trabalha com diferentes possibilidades de profissão, de acordo com aquilo que o aluno vai querer seguir dentro dessa formação um pouco mais aberta, que é o curso de línguas estrangeiras aplicadas. Em função dessas dúvidas e desse desconhecimento, a gente... deixa eu ver aqui. A gente começou a pensar, olha, se a gente vai trabalhar principalmente nas disciplinas de turismo,
negócios e jurídico, se a gente vai trabalhar dentro dessa linha de fins específicos, a gente precisa cumprir com as etapas que correspondem a essa metodologia de fins específicos, que é exatamente ver qual é a demanda de formação. E para eu saber qual é a demanda de formação, eu tenho que saber aonde esses alunos LEA, egressos, já diplomados, estão atuando, para eu poder conhecer quais são as demandas. E aí, conhecendo essa demanda de formação, eu passo exatamente para a análise das necessidades. A análise das necessidades vai me fazer buscar dados, coleta de dados, aonde eu vou buscar as coisas que eles precisam para poder preparar a minha formação específica para esses alunos. Eu vou analisar esses dados para depois, então, eu poder elaborar um material que vai corresponder às necessidades desse profissional. E em função desse caminhar, dessas etapas, esse ano a gente decidiu buscar os alunos, os egressos do curso, que já estão no mercado de trabalho, para a gente poder entender aonde eles estão, conhecer as possibilidades de trabalho onde eles estão atuando e saber o que eles fazem no seu dia a dia, para que a gente possa construir um programa que realmente esteja adaptado à formação desse aluno LEA Negociações Internacionais. Então, a gente primeiro lançou um Google Forms para poder saber aonde esses meninos estavam. E eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa. Quando a gente lança um Google Forms, um questionário, pouquíssimos respondem. Quando respondem, as perguntas são sim, não, talvez. A gente não tem dados muito detalhados. Então, a gente começou esse ano a entrevistar 15 alunos com quem a gente tinha mais contato, porque até hoje, desde a criação do curso, a gente tem 69 alunos egressos que já estão inseridos no mercado de trabalho. Alguns saíram, foram fazer uma outra formação. Outros foram, de repente, buscar um MBA, uma especialização. Mas, bem ou mal, todos eles já estão inseridos no mercado de trabalho. Alguns resolveram fazer um segundo curso, porque acharam que só as línguas estrangeiras, de repente, dentro desse viés tão aberto, precisaria de uma formação mais específica. Mas muitos deles já estão no mercado profissional simplesmente com o diploma de bacharel em línguas estrangeiras aplicadas às negociações internacionais. Que dentro do mercado de trabalho, eles sempre dizem, é complicado você chegar ao seu empregador e apresentar esse diploma, porque eles sempre querem saber, mas o que faz uma pessoa formada em bacharel de línguas estrangeiras aplicadas? Vocês são tradutores? Vocês são professores de línguas para negócios? Ou vocês fazem o que nas negociações internacionais? Então, o próprio diploma deixa em aberto o que esses meninos são, na verdade. E eles dizem que, às vezes, eles precisam fechar essa formação com um outro curso que determine melhor o que eles são, na verdade. Porém, muitos estão tendo sucesso aí eu vou mostrar para vocês. As questões que a gente fez, não sei se está muito pequenininho para vocês, a gente que buscou saber aonde eles estão atuando, se é empresa, se não é empresa, a função que ele ocupa dentro dessa empresa, querendo saber aonde eles estão atuando, se estão atuando no Brasil, se estão atuando no exterior, querendo saber, dentro das atividades de trabalho, se eles estão usando as línguas estrangeiras ou se não, né? Porque muitas vezes, eu acho que isso é uma especificidade do Nordeste, de repente, para quem mora no Sudeste e no Sul, essa demanda, de repente, de profissionais de língua estrangeira seja sempre maior, né? O mundo dos negócios se encontra muito mais no Sudeste e no Sul. O Nordeste, dentro de algumas cidades, Salvador, Recife, existe sim um grande mercado de negócios internacionais e nacionais, mas mais para
Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, essas possibilidades são menores. Tudo bem que eles são formados no Brasil e eles podem atuar em diferentes regiões. Então, muitos saíram daqui e tiveram que ir para São Paulo, ou foram para Minas, ou foram para o Rio de Janeiro, ou foram para o exterior, porque o mercado internacional dentro da Paraíba não é tão grande, tão expressivo quanto na região Sudeste e na região Sul. Então, a gente também tem interesse de saber aonde eles estão atuando, em que local. A gente quer saber se ele está se comunicando em língua estrangeira e quais são as situações de comunicação e em que línguas estrangeiras eles estão, as línguas que eles estão utilizando, né? A gente pediu para eles descreverem as atividades profissionais no cargo que ele ocupa. A gente também pediu para eles explicarem se dentro dos outros setores da empresa eles precisam interagir em língua estrangeira ou não. Se fora da empresa ele utiliza em encontros, situações onde a língua estrangeira é exigida, de que maneira a aprendizagem de língua estrangeira no LEA ajudou na obtenção do cargo que ele está ocupando e no exercício das atividades, onde eles poderiam mostrar o que ajudou, o que faltou, por exemplo, que para a gente era uma informação fundamental. Para a realização das atividades de trabalho cotidianas, o ensino de línguas foi falho, foi bom, contemplou para aquilo que ele precisa realizar no dia a dia, e quais sugestões eles dariam para atividades que a gente poderia trazer para a sala de aula que ajudasse na formação do futuro profissional de línguas estrangeiras aplicadas. Que tipo de documentos orais escritos eles utilizam no dia a dia do trabalho. E como profissional do LEA, se já tinha sido designado ao exterior e se sim, que ele especificasse. Esses 15 estudantes, e foi uma coleta de dados que foi muito bom, a gente pôde repensar tudo que a gente está fazendo, e a gente pôde ver, e mais uma vez eu volto para a colega da FATEC, porque quando eu vi a lista de cursos que eles podem fazer, eu fiquei pensando naquilo que a gente faz no LEA, porque eu vi tudo na FATEC que a gente tem que fazer dentro de um único curso, o que se torna uma coisa impossível, quer dizer, possível e falha, né? Porque a gente tem que fazer, a gente tem que contemplar, vocês veem aí nesses 15 estudantes, ex-estudantes, né, profissionais, eu tenho consultores de comércio exterior, eu tenho gente que trabalha com marketing, eu tenho gente que está em agência de viagem, eu tenho gente que está trabalhando em imobiliária, fazendo, de repente, negócios com estrangeiros que procuram compra de imóvel aqui. Eu tenho gente que está trabalhando em gestão de qualidade, gente que trabalha, por exemplo, na Volvo Internacional, com a questão de logística internacional. A gente não tem nem disciplina de logística, nem dentro das optativas, porque dentro da universidade a gente tem optativas que estejam dentro dos mesmos centros comuns. Logística é ofertada pela engenharia. A engenharia não abre vaga para pessoas da área de ciências humanas. Então, às vezes fica muito complicado essa flexibilização, que muitas vezes é necessária na formação de alguém, e que a gente fica fechado em casinhas, né, sem poder abrir esses espaços para quem quer ter uma formação mais aberta, mais flexível, que demande conhecimentos, de repente, de uma outra área de conhecimento e que venha enriquecer a sua. Então, quando a gente pegou essa lista de profissões, que a gente achava que ia ter uma maioria no comércio exterior, até tem um número expressivo, mas, de repente, marketing apareceu mais expressivamente do que o comércio exterior. E aí a apresentação da FATEC para mim foi importantíssima, porque eu vou ter que levar esses dados que vocês apresentaram para a gente como assim, um material de reflexão para a gente. Olha aqui, a FATEC forma áreas específicas. A gente está cobrindo áreas específicas nesse todo, o que é muito enriquecedor, é um desafio
mas a gente tem que pensar nos nossos programas mais objetivamente para que a gente possa contemplar essa diversidade de profissões que o curso de Línguas Estrangeiras Aplicadas forma e que lança no mercado. Kátia, Diga. porque o tempo já estourou, mas a gente está gostando muito da sua fala. Não, eu Mas já aí vou acabar, juro. Só tá falta legal. as coisas. É porque você não Então, consegue ver o chat, e aí a gente. Mas e está muito aí, bom, tá? Não é? nas próximas etapas dessa coleta, vai ser a análise dos dados, e aí sim, é pegar, não trabalhar individualmente o francês, o inglês e o espanhol, mas sentarmos juntos para a gente poder pensar juntos na elaboração de materiais e de atividades que contemplem esse profissional tão diverso, tão variado. E aí, fins específicos no LEA, a nossa dúvida, né? Como desenvolver, além da competência linguística, uma competência de comunicação em situações profissionais que são tão distintas e tão desconhecidas de nós, professores de línguas. É como se eu tivesse que ter um parceiro, um par, de cada uma dessas áreas que trabalhasse comigo para construir esse programa. Né? Tem uma autora que trabalha com o sistema francês que eles chamam de Lansade, que é as línguas dentro das outras áreas de conhecimento, que seria, de repente, o que a gente vê na FATEC, tá? É o professor de línguas atuando dentro de uma engenharia, o professor de línguas trabalhando dentro do profissional de comércio exterior. Então, ela diz, também saber renunciar ao ideal de um locutor acadêmico perfeito, que é uma coisa que às vezes a gente nunca consegue atingir, e deixar lugar à audácia da imperfeição para poder interagir e trabalhar com parceiros variados, sem abandonar a busca de uma comunicação de qualidade através de diferentes meios. Né? Eu acho que a gente está aí nesse viés, mais ou menos. E, por último, para concluir, eu trago a fala de um aluno, que inclusive é um aluno da UESC, professor Jorge, que ele traz o desafio do aprendiz, né? Do aprendente de línguas dentro do LEA. Ele fala, ouso dizer que o desafio de conhecer e aprender sobre culturas estrangeiras em 4 anos e meio não era o maior dos problemas que se avizinhavam. Conseguir relacionar todas as áreas do saber distribuídas em mais de 80 disciplinas e tornar todo o conhecimento aprendido útil ao processo de formação profissional, esse sim era o grande desafio. E eu acho que esse desafio que o Rodrigo Mota coloca tão bem, na verdade, é o nosso desafio como professor. Tentar juntar essas diferentes áreas e como conseguir relacionar as nossas línguas estrangeiras a essas variadas disciplinas, que ele disse aqui 80, mas alguns fazem 60, 50, mas isso é um desafio para a gente como professor do LEA. E aí eu acho que eu encerro com a bibliografia e eu agradeço mais uma vez e peço desculpas pelos meus problemas técnicos. Que nada. Kátia, foi um prazer, né, estar aqui contigo de novo. Desculpa eu ter que interromper naquele momento, mas é porque a gente vai se animando, né? Estava todo mundo animado, no chat está todo mundo falando bem, tanto da fala da Camila quanto a sua. E agora a gente vai entrar com a Marta e a gente fala depois com mais calma no finalzinho, tá bom? Tá bom, Marta, eu vou passar para você a apresentação. Só um instantinho, Marta. Qual é o nome da sua apresentação no iniciozinho? Final. Tá. Deixa eu ver. Essa aqui? Então, beleza. Deixa eu passar você para a apresentadora. Pronto, você já está com uma apresentadora. Kátia, obrigada aí. Daqui a pouco a gente volta, tá? Tá certo. Marta, seja bem-vinda mais uma vez. Eu nem apresentei a Kátia, já fui passando direto, né? Mas a Kátia foi colega lá na UERJ também, e agora está na Paraíba, e a gente está com muita saudade. E Marta eu já conheço também de alguns eventos, né? Também pessoa muito querida lá da Universidade Federal do Amazonas. Então, seja bem-vinda aí e boa apresentação.
Obrigada, Janaína. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Bom dia para quem está aqui em Manaus. Boa tarde para vocês que estão num fuso horário diferente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite para participar dessa mesa, essa mesa tão rica de tantas provocações, tantas reflexões. Agradeço demais aí o convite feito pelos organizadores do evento. E eu te cumprimento, Janaína, no nome de todos os organizadores, tá bom? Então, eu queria também saudar as minhas companheiras de mesa. Prazer, Camila, prazer, Kátia. Mesmo que virtualmente a gente esteja se conhecendo agora, né? Mas a gente já se conhecia de Instagram, de outras lives, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês partilhando esses momentos, tá bom? Então, como a Janaína já me apresentou, eu sou a Marta, sou professora da UFAM e do curso de Letras de Língua Inglesa e também do programa de pós-graduação da UFAM, mestrado em Letras. E nesse mestrado, dentro da minha área de atuação, eu tenho um abrigo de orientação que acolhe alunos interessados em pesquisar sobre línguas para fins específicos. Ok, então, eu inicio com um gesto de gratidão e de muito carinho à nossa querida professora Celane, não é? Então, a nossa mestra, muito carinho sempre. Obrigada por tudo, Celane, por todo o legado que você deixou, por intermédio da Rosinda e de muitos outros ramos, né, que foram deixados aqui, não apenas a Rosinda, mas outros ramos também. Então, a Celane, nossa eterna gratidão. E eu vou iniciar, então, me apresentando, comentando um pouquinho para vocês sobre os espaços que eu ocupo no mundo. Então, eu me vejo como uma eterna aprendente, como eu coloco na minha dissertação de mestrado, que defendi na PUC, sob orientação da Rosinda. Eu me vejo como uma professora formadora e transformadora de realidades, como eu coloco no artigo de 2012. E um pouquinho depois, na minha tese de doutorado, em 2014, defendida sob orientação do professor Baltar, na Federal Santa Catarina, eu me vejo também como uma agente que possibilita transformações na educação. Eu me vejo sempre como uma professora engajada no ensino e aprendizagem de línguas para a justiça social, né? Como colocamos nesse artigo, a Elaine Souza e eu. E sou filha, esposa, mãe, amiga, voluntária em trabalhos sociais, colega de profissão, entre outros papéis que desempenho. Mas, no momento, o papel que eu estou ansiosa para desempenhar é o papel de avó, que em breve serei avó da Maria Luísa, e eu estou muito feliz por isso. Janaína, você é vovó. Parabéns aí, Marta. Obrigada, meu mundo. Vai ser vovó, mas continua uma menina. Oh, obrigada, Jana, você é uma querida. Nossa, sempre me acolheu com tanto carinho, né? A gente sempre se abraçou tanto e sempre, né? A gente sempre teve um carinho especial. Em breve nos abraçaremos de novo. Amém, muito em breve, muito em breve. Então, mas aqui eu vou, então, depois de anunciar, né, que a Maria Luísa está chegando, eu vou apresentar aqui em breves linhas assim, o que eu pretendo, né, nessa comunicação dentro dessa mesa redonda. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel do ensino-aprendizagem de LINF na educação linguística como um todo, o LINF e as línguas estrangeiras na UFAM, né, como é que está essa questão na UFAM, que eu trouxe, né, para o debate, mais especificamente para a instituição a qual eu sou filiada. E a questão de formadores de professores críticos, reflexivos e criativos para atuar em LINF. Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos, né? Eu estou na UFAM desde 1994, e nesse início, 94, 95, eu fiquei com as disciplinas, na época era inglês instrumental, agora a gente chama IFE, mas logo depois eu comecei a participar da formação de professores, do curso de letras propriamente dito. E a base teórica dessa apresentação é todo o referencial clássico da área, né? Pesquisas sobre LINF, que a gente tem desenvolvido na UFAM e em outros lugares, e, claro,
muita experiência de vida, assim, né? Que corre aqui na nossa veia, que corre no meu coração, porque nós somos feitos de emoções também, não é? Então, tem muita coisa aqui que são percepções minhas, são opiniões minhas, não é? E que, claro, estou aberta ao debate, se alguém discordar de alguma coisa, enfim, estou à disposição, tá bom? Então, dando prosseguimento, vamos do geral para o particular, como eu sempre gosto, né? Então, já que eu fiz esse link com a educação linguística, eu tive lendo sobre o assunto, educação linguística ainda é um conceito que está em construção, né? É visto sob uma perspectiva plural e tem, com certeza, implicações nos currículos dos nossos cursos, nos materiais que a gente escolhe. As nossas escolhas não são gratuitas, né? Elas têm consequências. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até com as palavras que a gente escolhe, né? Como sempre lembra a Rosinda nas aulas, né? A gente se constitui no mundo pela linguagem. Então, isso é linguagem como prática social e isso nos encanta, né? Porque nós somos, né, muitos daqui, se não todos, somos da linguística aplicada e essas questões de linguagem e prática social nos movem realmente. E essa questão da educação linguística tem tudo a ver com questões que eu coloco na minha tese, que implica na formação de cidadãos críticos, reflexivos e criativos, né? Verdadeiros agentes transformadores da sociedade. E essa questão leva, né, a um debate muito importante, que eu tenho também levado muito nas disciplinas do mestrado, do qual eu faço parte, que é a formação de professores, também críticos reflexivos, que problematizem questões, sejam decolonizadores, inclusivos, que desnaturalizem práticas, não é? E que promovam interculturalidade, efetividade de sala de aula, entre outros aspectos muito importantes. Então, a gente vê que, nossa, é muito desafiador formar um bom professor hoje em dia, porque nós temos que dar conta de muitas questões que vêm sendo debatidas, né? Antigamente era abrir um livro, né? Repeat class, né? The books on the table, mais ou menos isso eu estou generalizando. Mas, hoje em dia, é muito mais desafiador ser professor, sem dúvida nenhuma. E trazendo um pouquinho de uma teorização sobre essa questão, eu encontrei na Clarice Jordão uma definição, né, que leva a entender a educação linguística como reflexiva, no sentido de demandar que o educador se veja implicado nas suas práticas, né? E ele perceba de onde que essas práticas vêm, né? Então, o que me influenciou? Por que eu ajo assim em sala de aula, né? E onde que essas minhas práticas me podem levar? E que eu seja capaz de reconhecer o que subjaz a minha prática, né? Quais são as concepções que estão me levando àquelas ações, ok? Encontro também em Moita Lopes que essa questão, né, da educação linguística, ela tem tudo a ver com a nossa sociedade, porque a nossa sociedade é muito desigual, né? Então, esse foco na promoção da transformação social, por meio dessa educação linguística, é importante, sim. Então, eu vejo essa educação linguística e a ligação do LINF com a educação linguística de uma forma, ao mesmo tempo, abrangente, né? Porque ela reúne essas questões problematizadoras, debatedoras, e ela traz para um ambiente mais específico, que é a nossa sala de aula de IFE, porque a gente tem que formar, né? É o que eu defendo. Alunos, cidadãos, críticos, reflexivos, agentes, transformadores da sociedade. Não apenas numa aula de inglês geral, mas também no nosso ramo, que é o inglês para fins específicos. E, prosseguindo, fazendo então, né, trazendo a parte do IFE, a gente não pode deixar de citar Hudson and Waters, que lembram que o IFE é uma abordagem, né, na qual todas as decisões sobre o conteúdo e métodos são baseadas nas razões de aprender. Só que, para tomar essas decisões, fazer essas escolhas, porque a vida é feita de escolhas, a gente tem que estar munido de informação, a gente tem que estar com uma prática informada. E como lembra Ramos,
as características mais frequentes são do IF ou do LINF, né? São a análise de necessidade e o desenho de curso, relacionado à questão dos conteúdos. Mais uma vez eu digo, temos que estar preparados e formados, né? Não é apenas treinados, né? Lembrando a diferença entre treinamento e formação, que vários autores colocam aí e teorizam sobre a questão. Prosseguindo, eu trago aqui a Elaine Souza, uma orientanda minha, que eu gostei muito dessa definição que a Elaine trouxe. No final do capítulo do referencial teórico, ela amarra e ela faz a teorização dela sobre o LINF, né, e o IF. Então, ela coloca que o inglês para fins específicos é voltado para pessoas específicas, né? Então, pessoas que, por motivos pessoais ou profissionais ou acadêmicos, têm os seus objetivos baseados em necessidades, interesses, objetivos ou desejos, né? Então, pode ser um público para um público iniciante, pode ser para um público com inglês avançado, né? E isso é verdade mesmo. A gente leva o IF para diversos níveis de ensino, não é? Então, prosseguindo também, como detalhe é um Alencar, também um orientando meu de mestrado. Eu, na minha dissertação que eu defendi na UFAM, em 99, depois defendi outra dissertação sobre a orientação da Rosinda, na PUC. A primeira foi com o professor Paulo Renan, na UFAM. E também Elaine Souza, em 2019. Todos nós colocamos um pouco desse histórico do ensino-aprendizagem, né? E a gente coloca, então, a UFAM como célula-mãe desde o final da década de 70. Então, qual a contribuição da UFAM, né? Então, vejam que desde o início do Projeto Nacional de Inglês Instrumental, a UFAM faz parte, ela aderiu a esse projeto na PUC. Muitos professores que foram professores meus, depois colegas meus, frequentaram cursos na PUC, frequentaram os primeiros eventos da PUC e foram, inclusive, para a Inglaterra estudar com aquelas bolsas que eram oferecidas pelo Conselho Britânico. A Escola Técnica Federal também aderiu ao projeto. A UTAM, que hoje em dia é a UEA, também aderiu ao projeto. Mais recentemente, nós tivemos a aprovação nós mudamos a disciplina. Ela não chama mais inglês instrumental. Ela agora chama inglês para fins específicos, leitura. Inglês para fins específicos, produção escrita. Então, foi um grande avanço isso. Foi uma questão de a gente adequar a nova terminologia, né? Essa questão. E a gente também pensa, quando a gente pensa o LINF, a gente pensa em questões globais e locais. Então, mais regionalmente, o LINF tem se espraiado no interior do estado do Amazonas, tá? Egressos da UFAM, ex-alunos meus da UFAM, não necessariamente meus, mas ex-alunos da UFAM e ex-alunos do nosso mestrado, do nosso PPGL, estão no interior do Amazonas, promovendo cursos de inglês para fins específicos, inclusive cursos de formação. E isso nos deixa muito felizes, não é? Porque são alguns outros ramos também do nosso IFE, que começou lá com o projeto com a professora Celane, Rosinda, lá na PUC, né? E também... E aqui eu menciono, né, justamente esse curso que marcou uma época, o curso Buscando Novos Caminhos para o Inglês Instrumental. Esse curso foi divisor de águas na vida de muita gente, na minha, inclusive, como eu menciono na minha dissertação de 99, tá? Então, da esquerda para a direita, aqui a gente vê a Patrícia Cunha, que gentilmente me mandou essa foto, a Meg Jo St. John, o Orlando Vian Júnior e a querida Miriam Brito Correia Nunes, da UFRJ, que já é aposentada, mas que também teve muita influência na minha vida, uma defensora também do inglês para fins específicos. E dando prosseguimento, então, eu ainda falando sobre formação de professores, eu gostaria de mencionar um capítulo nesse livro que eu tenho, que foi um livro feito em homenagem à Rosinda, e nele eu trago essa minha experiência de formação de professores para leitura,
tá? É uma disciplina que eu ministro na UFAM. É uma disciplina que chama Leitura 1 e Leitura 2. No momento, agora só tem Leitura 1. Por uma adequação de currículo, tiraram Leitura 2. Então, a gente procura trabalhar todos os assuntos na Leitura 1. Foi uma experiência, vem sendo uma experiência, sempre foi uma experiência muito rica. Eu gosto demais dessa disciplina. E os objetivos da disciplina são formar leitores proficientes, críticos, reflexivos e professores de leitura. Então, a gente trabalha material didático, papel do professor, e essa experiência pode ser colocada em prática em vários contextos, com toda certeza, no ensino fundamental, no médio, no universitário. E na Universidade Federal do Amazonas, eu tive pesquisando na língua espanhola, não há, no momento, espanhol instrumental, mas eles vão incluir de acordo com informações obtidas com o coordenador. Na língua francesa, eles têm francês com objetivos universitários, na língua japonesa não há. Em língua portuguesa, eles têm compreensão de textos 1 e 2 e português instrumental. Tivemos também na UFAM o Idioma Sem Fronteiras, de 2005 e 2019, e agora de 2020 para cá foi retomado por meio da Andifes. Eu fui, uma época, por um ano e meio, 2 anos, a coordenadora do Idioma Sem Fronteiras na UFAM, e fui também coordenadora pedagógica. Então, eu pude aplicar todos os meus conhecimentos de IFE, né, com formação de professores, dando palestras para os alunos, dando formação, dando minicursos e fazendo observações de aula com sessões de visionamento e de retorno, né? Temos o projeto CEL, que já teve várias disciplinas, preparando os alunos para testes de proficiência de inglês, francês, espanhol. Temos português para estrangeiro, leitura e escrita acadêmica, foi um projeto que houve sob minha coordenação e da professora Daniela Branquinho, que foi executado lá em Quari pelos alunos Serle e Thalita Burlamarque, Serle Pacheco e Thalita Burlamarque, que foram os nossos alunos que foram dar as aulas sob a nossa orientação. E atualmente temos o projeto Super, que é uma parceria com a Samsung, e estamos trabalhando com a elaboração de material para esse projeto. É uma aluna minha que é orientanda de PIBIC, vou já falar no trabalho dela. Em suma, a contribuição da UFAM é um trabalho que já começou, né, há mais de 40 anos, se espraiou pelo Amazonas, apesar das limitações impostas pelas condições precárias do nosso interior do estado. Condições não apenas de deslocamento, mas com condições de acesso à internet. E em termos de produção científica, não vou trazer todos aqui, alguns para vocês terem ideia, o TCC da Gabriela Cabo Verde, que investigou análise de necessidades de inglês no curso de Direito, a Rufino investigou análise de necessidades de inglês no curso de Engenharia de Computação da UFAM, a Cantanhede investigou a produção de material didático para aulas de leitura, a Pedroso está em andamento, esse que eu falei do PIBIC, que está investigando material didático para aulas de IFE no Super. Temos também a dissertação da Elaine, que investigou o IFE para a EJA, Alencar, mas defendeu recentemente o Biratã, que buscou necessidades de inglês de professores do I7, e 7 é um dos campi que há no interior. A UFAM tem 5 campi no interior, então um deles é Itacoatiara, e esse colega, sob minha orientação, investigou as necessidades de inglês. Ele vai, inclusive, fazer uma comunicação no evento, a Elaine também vai fazer, Elaine Souza. E temos também Medeiros em Andamento, que está investigando percepção dos professores sobre a disciplina. Não está sob minha orientação, a Eliana é uma colega nossa de Quari, está fazendo mestrado no nosso campus de Humaitá. Enfim, o FAM tem contribuído tanto com o ensino, quanto com a pesquisa, quanto com ações de extensão. E, principalmente, a meu ver, na questão da formação de professores para atuarem nesse campo tão específico. Então, a gente pode ver que foram sementes plantadas, frutos dados e muitos ramos. E quando a gente fala em ramos, a gente lembra da Rosinda Ramos. E a Elaine, que foi me orientando, é um dos ramos da Rosinda também. A Rosinda, nossa gratidão eterna. E a questão da formação, como eu já falei, na disciplina Leitura e Língua Inglesa, em cursos de pós-graduação da UFAM, tanto presencial quanto online,
E interessante perceber que agora na pandemia, né, que claro que a gente não gosta, né, está todo mundo passando por um período difícil, mas uma das coisas boas que trouxe foi essa questão de acesso. Então, eu tenho muitos alunos do Brasil inteiro nas minhas disciplinas online da graduação. No interior do estado, por meio do PAFOC, que é o Plano de Formação de Professores, projetos de extensão que eu já falei, eventos e minicursos e palestras que são, com certeza, ocasiões de formação continuada, como bem lembrou a Camila e a Kátia também corroborou na sua fala. As experiências têm revelado, como diz nosso colega Vian Júnior, né, que a gente deve aliar teoria e prática desde o início. Isso vai ao encontro também do que a querida Rosinda Ramos falou na sua lindíssima e belíssima palestra de abertura aqui nesse evento. Em suma, eu espero ter provocado reflexões para a gente fortalecer o debate da importância dessa educação linguística como um dos fatores para a gente transformar a sociedade e diminuir a desigualdade social. E eu vejo o LINF como um fator que impulsiona isso tudo, né, para a gente poder deixar um mundo melhor para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que a gente ama. E aqui temos algumas fotos, tá? Essa, por exemplo, do seminário de instrumental em Ilhéus. Temos também aqui na defesa de mestrado da PUC, em São Paulo, em julho de 2009. Temos também em Ilhéus a Zélia, a Ângela, a Cíntia, a Rosinda e a Cida, todas pessoas muito queridas, a Massimina, a Rosinda, o Jorge e a Cíntia também, a Valquíria, nossa querida colega Val, da UFPA, que também está desde o início, né, no projeto LINF, a Patrícia, tão querida, Rosinda, o nosso querido John Holmes, a ele a nossa eterna homenagem, o eterno agradecimento também, e também a querida Celane, em 1998, num evento maravilhoso. Gente, que saudade desses eventos. Então, é só gratidão a Celane, gratidão a Rosinda, e obrigada, Elzinha, parabéns à sua equipe. E como eu gostaria de encerrar lembrando de um trecho do artigo Elaine meu, que a gente fala, né, nesse artigo que a gente quer continuar contribuindo à transformação da realidade de nossos alunos dentro e fora de sala de aula, porque nós acreditamos numa formação de professores que entenda a educação como uma prática transformadora, que tem o objetivo de minimizar as injustiças sociais e as desigualdades, e para a gente promover a cidadania com toda certeza. E eu anseio por um mundo melhor para a Luma, a minha sobrinha neta que nasceu esse ano, como eu anseio por um mundo melhor para o Bernardo, meu sobrinho neto que nasceu esse ano, e também para a Malu, que vai nascer. Malu, você já é bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Janaína. Obrigada a todos. Estou sem som. Eu estava falando sem som. Obrigada, Marta, por essa excelente apresentação. Não desligue sua câmera, porque aí eu vou chamar a Kátia e Camila, né, para voltarem. É linda apresentação. Maravilhas a gente ver essas fotos, né? Da saudade, muitas saudades. Olha, todo mundo colocando saudades da Celane, linda apresentação. Marta, muitos alunos seus estão assistindo também e estão dando parabéns lá pelo chat. Kátia também foi muito querida, Kátia até foi chamada para aparecer no chat, então também, e Camila também. Camila está no chat. Camila, tem como você ligar ligar a câmera um pouquinho? Sim, estou aqui. Tá legal. Olha só, não teve perguntas, não, mas eu só queria falar assim, alguns comentários. Foram muitos elogios, muitos elogios. E um ponto que eu achei interessante deles terem levantado, que também eu acho de grande importância, é a questão do plurilinguismo, né? Então, como é bom a gente ter uma mesa
e poder contar, né, com colegas de francês, de espanhol e de inglês, e não ser só de inglês, né? Então, foi muito bom a gente ouvir a experiência, né, da Kátia e da Camila. Eu estou falando da Kátia e da Camila porque eu sou de inglês, então isso é muito bom. Mas tem uma outra questão também que eu acho interessante, que as pessoas não levantaram, mas que eu acho também, além do plurilinguismo, também a diferença regional, mas que a gente, embora, né, umas distâncias tão grandes, né, como de São Paulo para Amazonas, Paraíba, 3 regiões, né, olha que coisa boa, e aí, embora a gente trabalhe com 3 regiões, mas também com vários questionamentos próximos, com várias reflexões próximas, né? Assim, em geral, eu vou fazer bem rápido o que o pessoal tem apresentado, são importantíssimas questões, falas maravilhosas, apresentações maravilhosas, alguns dizendo, elogiando o LINF, dizendo, como a Marta apresentou aqui, as saudades do LINF, né? Saudades do evento. Algumas pessoas falaram, concordando com a Camila, que eventos como esse são grandes chances de formação continuada, né? Verdade, a Marta, a própria... Não é essa Marta, é outra Marta que está nos assistindo, concordou com a Camila quando ela diz que há muitos trabalhos em inglês, mas poucos em espanhol, né? E eu acho que até menos em francês, não é isso, Kátia? De estudo sobre LINF. Em francês, a gente tem bastante publicação nessa área. Tem. Beleza. A gente lá tem, no instrumental lá da UEST, tem o Geraldo, né, que fala muito, mas ele fala mais do instrumental, né? Mas você sabe que uma coisa que eu acho é que na formação do professor de línguas, a gente não tem espaço, eu não vejo disciplina que discuta fins específicos. Não tem mesmo. Não é? Então, e lá na UERJ, o que acontece? O inglês tem essa disciplina que a gente falou, mas a gente não tem, eu acho, ainda, o espanhol e o francês. Aí o pessoal de espanhol tem... Não, a gente já tem, sim, inglês, né? Já tem francês. Eu acho que tem espanhol. O espanhol ele vai assistir aulas da parte prática no inglês. Então, eu acho que ainda a gente precisa, eu acho, reforçar essa formação, não só para o inglês, mas para as outras. O Pedro Armando está com o Pedro está trabalhando com francês. A gente tem alguns colegas que trabalham, mas eu acho que agora, com a reforma das licenciaturas, eu espero que aumente. Sim. A gente tem muito a língua, o que chamam língua instrumental, mas não necessariamente formação de professores para trabalhar com o instrumental. Que mais, gente? Bom, sempre falando, interessante a apresentação, falando para a Kátia, foram várias pessoas falando sobre essas inquietações que geram reflexões, muita gente dizendo que sente a mesma situação que vocês apresentam, tanto das 3 falas, né? Aí se sentem muito parecidos, quer dizer, é a mesma situação nas suas universidades, né? O Antônio Ferreira falou que muito interessante a contribuição da fala da Kátia para pensar os programas Leane em geral no Brasil todo, né? Então, eu também pensei muito enquanto a Camila estava apresentando. Eu diria nas 3, mas enquanto Camila estava apresentando, e Kátia também, da Alessandra, né, que foi me orientando e que foi de Relações Internacionais, e trabalha com Relações Internacionais. A dificuldade de trabalhar relações internacionais, porque não são tantas possibilidades, né? E aí fica mais difícil. Marta, muito querida, Marta, por todo mundo, eu acho que você tem até fã-clube. Deixa eu ver se tem. Olha, tem gente da Bahia, olha, o Brasil todo, tá, gente? Tem Brasil todo. E agora que estão aparecendo as fotos dos livros, porque demora um pouco para aparecer no chat, né? Então, agora que estão aparecendo as fotos. Aí as pessoas estão lá emocionadas lá com esse finalzinho da Marta, né? Eu acho que é isso, gente.
o pessoal falando manhã de aprendizados e muitas reflexões sobre nossas práticas. Parabéns a todos, muito aprendizado, evento incrível. É orgulho de ser o fã. Aí, Marta. Então, muito bom. Eu queria, então, gente, agradecer a vocês. Eu deixei Kátia e Camila o meu telefone no chat interno, Ok. porque eu perdi o contato da Kátia Fraga, né? Porque ela foi para Paraíba. Virei Ela mudou e não deixou endereço. Virei paraibana, a UERJ não me achou. Aí, Kátia, então você depois me passa seu telefone, ou me liga, né? Eu passo o telefone para a gente continuar essa conversa, né? Então, eu queria agradecer, Camila, que eu conheci hoje e adorei sua fala, adorei sua apresentação. Né? Eu acho que conversou com muita gente e bom ter o espanhol aqui presente, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. E que o espanhol continue, não só o espanhol, o francês, né? Sim. Que a gente valorize as outras línguas, tá bom? Com certeza. Obrigada muito pelo espaço, pela pela oportunidade. E eu quero saber se depois eu posso ter o contato de Camila, porque... Claro! Eu acho que a minha ideia, Kátia, é pegar e a gente trocar depois, aí troca as figurinhas. Sim. O Jorge também queria a sua. Eu deixo também meu telefone aqui no chat, Kátia, interno. Isso. No interno. Estou à disposição. Marta, muito obrigada. É muito bom estar contigo mais uma vez. Obrigada, Camila, Kátia, um grande abraço. Um dia a gente vai se conhecer pessoalmente. Janaína, doida para dar um abraço, um aperto. Em janeiro a gente se vê. Kátia, vem ao Rio também. Quando vier ao Rio, entre em contato, Kátia. Tá, a Camila é pertinho, já pode... eu posso. Pode. Tá, a Kátia, quando puder, venha. Tá muita saudade também de vocês. Beijo. E agora a gente vai ter que parar para poder papar para 2h da tarde continuar. Tá de volta. Estamos de volta às 2h da tarde. Meninas, obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Sigamos com o Linf até sexta-feira. Obrigado. Beijinho para todas. Todos. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Melissa, pode desligar.